Vai dizer assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando em Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou. E o Senhor orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não esquecer, lhes darás um filho varão ao Senhor, e darei por ele todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava e seus lábios se moviam, porém não era possível ouvir a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Verso de número 14. E lhe disse: até quando entrarás tu embriagada, a parte daqui com esse vinho? Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho forte, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Só até aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você já deve ter escutado muitas pessoas falar sobre a história de Ana, e eu vou dar uma pincelada muito rápida aqui no começo. Ana, ela era uma mulher que ela tinha uma casa, e nessa casa não faltava nada para ela. Ana, ela tinha suas necessidades supridas. Ana, ela não tinha talvez a crise financeira. Ana, ela não tinha necessidade de alimentos. Ana, ela tinha um esposo, e esse esposo, a palavra vai falar que amava muito ela. Só que Ana ainda tinha um vazio dentro do coração. Tinha algo que não tinha acontecido ainda, e isso gerou uma frustração. Ana tinha um sonho. Talvez essa noite eu estou falando aqui para pessoas que você tinha sonhos, e você enterrou os teus sonhos, você parou com os teus sonhos, você desistiu dos teus sonhos, você deixou os teus sonhos de lado. Sabe, Ana, ela tinha tudo. O Google está falando aqui, misericórdia. Ana, ela tinha tudo, porém ainda faltava alguma coisa. Sabe, quantas pessoas nós conhecemos que ela tem tudo, mas ela ainda não consegue ser feliz? Sabe, quantas pessoas até mesmo dentro da igreja, irmão, não estou falando quem está lá fora não, mas estou falando talvez de pessoas que estão aqui dentro, de outras igrejas. Sabe, ela tem tudo, mas ainda ela não consegue se sentir feliz, porque ela, dentro dela, ela não sabe nem a resposta, mas ela acha que falta alguma coisa. Sabe, existem espaços no nosso coração, existem alguns vazios no nosso coração que só a presença de Deus ela pode preencher. Sabe, Ana, além de ser casada, Ana morava numa casa onde outra mulher também morava. Naquela época, dentro da cultura hebraica, o homem ele poderia ter mais de uma mulher se ele conseguisse sustentar, amém? Lembrando, é naquela época, em nome do Senhor Jesus, hoje não tem mais isso, glória a Deus, tá bom? Então, segura o reggae, em nome de Jesus. É naquela época, na aliança com Jesus é só uma esposa só. E essa outra mulher que tinha dentro da sua casa, além dela poder ter o que Ana não tinha, ela ainda provocava Ana. Então o sonho de Ana era ter um filho. O sonho de Ana era ter filho, ela não podia ter filho. Já a sua rival, a pessoa que provocava ela, Penina, todo ano ela tinha filho. E tome menino, todo ano ela tinha filho. E a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar, e quem é pai aqui sabe que criança, principalmente criança novinha, ela não vai chorar 3 horas da tarde. Criança novinha, criança bebê, eles vão chorar de madrugada. Por quê? Porque ele está testando a sua fé e a sua paciência.
Porque é criança, é bebê, eles podem. Então, geralmente o pai ou a mãe vai ter que levantar de madrugada para olhar. Então, imagina a situação da Ana. Ela está morando dentro de uma casa, qual ela está vendo os sonhos das outras pessoas passando na frente dela. Ela não pode ter, e ainda de madrugada, talvez ela tenha insônia com o barulho do sonho dos outros. Sabe, nesse contexto tem muita gente assim. Você tem sonho, você escuta o barulho do sonho dos outros, você vê as pessoas vivendo o sonho, mas você não está conseguindo viver os seus sonhos porque a sua vida está travada e está parada. E aí você fala: Deus, mas por que o Senhor não faz na minha vida? Senhor, eu não tenho inveja, não tenho ciúme, mas eu preciso que o Senhor faça na minha vida também. Só que talvez não acontece porque até hoje você está tentando viver os teus sonhos, e você não foi chamado para viver os teus sonhos. Você foi chamado para viver os sonhos de Deus. Sabe, eu não oro para Deus abençoar os meus caminhos. Eu largo os meus caminhos e começo a seguir os caminhos de Deus, porque os dele já é abençoado. E quem anda na vida cristã começa a entender isso, as coisas começam a acontecer. Imagina se Deus tivesse falado sim para todas as suas orações. Aonde você estaria agora? Se tudo que você já pediu para Deus, se Deus tivesse falado sim para você, aonde você estaria agora? Então a forma que Deus ama você não é dando aquilo que você pede, mas é dando aquilo que você precisa e necessita. É que nem um filho, se tudo que o seu filho pedir, você dá para ele, em um mês você mata esse moleque aí. Você vai deixar um menino doente, diabético, porque ele vai pedir doce, ele não vai querer almoçar, ele não vai querer jantar, ele vai querer comer baboseira. E assim como você cuida com todo amor e carinho para os seus filhos não ficar doentes, eu quero dizer que Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida do seu coração. Deus, Ele cuida da sua família. Sabe, no momento certo, na hora certa, Deus começa a liberar as coisas que a sua história precisa. Pastor, mas ainda não aconteceu. Calma que o nosso Deus não erra. Ele tem um tempo certo para as coisas começarem a acontecer. Pastor, mas as pessoas falaram que eu não vou conseguir. As pessoas falam, mas quando Deus libera uma palavra do céu, irmão, não tem ninguém na terra que pode parar essa palavra. Pastor, mas eu não acredito. Então olha para Jesus e comece a acreditar que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Uma coisa é a gente se mover por achismo, agora uma coisa é a gente se mover quando a gente tem uma palavra sobre as nossas vidas, irmão. Sabe, então Ana, ela tinha um sonho, e todo ano Ana, ela subia até o templo, Ana ia até a igreja dela da época, e ela oferecia sacrifício ao Senhor, ela cultuava ao Senhor. Sabe, o primeiro ponto dessa história de Ana que me chama a atenção, que Ana, ela tinha perseverança, irmão. Sabe, ela tinha todos os motivos talvez para ficar na casa dela e falar assim: eu não vou mais para o templo porque Deus não me abençoa com filho. Mas com filho ou sem filho, Ana estava no templo do Senhor. Sabe o que está nos ensinando, irmão? Tá tudo bem, eu estou servindo a Deus. Não tá tudo ruim, eu estou servindo a Deus. As bênçãos estão me alcançando, eu estou servindo a Deus. As bênçãos não estão aparecendo, eu continuo servindo a Deus. Se Deus fazer, eu estou aqui. Se Deus não fazer, eu continuo aqui. Se eu sentir, eu estou aqui. Se eu não sentir, eu continuo também, porque eu fui chamado para obedecer o Senhor. Então Ana é perseverante, sabe? Ana, ela continua indo, ela continua servindo, porque ela sabe o Deus que ela serve. E tem muito crente entre nós, tem muitas pessoas entre nós que talvez se você está esquecendo quem Jesus é, irmão. Eu quero dizer que Jesus, Ele não é o seu garçom, para você só pedir coisas e Ele ficar te dando. Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Sabe, eu quero dizer que Deus, Ele não é um velhinho com um cajado pronto para te punir. Deus é Pai, Ele quer curar suas feridas, Ele quer transformar o seu coração, Ele quer derramar as bênçãos sobre a sua vida, sim, mas primeiro Ele quer ser o Senhor da sua vida. Sabe, Ele quer ter o coração de volta. Sabe, Ele quer restaurar o sonho, Ele quer restaurar os projetos, Ele quer levantar ministérios, mas para isso primeiro, Ele quer trazer o coração do filho de volta. Sabe, Ele quer trazer o coração do filho novamente. Sabe, Ana é perseverante, Ana ela não desiste, Ana ela continua acreditando. E talvez a perseverança dela mexia com as pessoas, porque as pessoas falavam assim: não pode ter filho, é amaldiçoada, e ainda continua servindo. Sabe, talvez tem algumas pessoas que estão sentadas aqui, que a sua família não acredita em você, que os seus amigos não acreditam em você, que talvez em alguns momentos nem você mesmo acredita em você. Mas eu quero dizer que para Deus não existe caso perdido. Sabe, para Deus não existe nada que não seja difícil para Ele fazer.
Sabe, o segundo ponto que a gente aprende na vida de Ana, que Ana, ela tem um sonho, ela tem um desejo de ter um filho, e ela tem um propósito para ter esse filho, mas a Ana, ela está passando pelo processo, e às vezes o processo de Deus nós não entendemos, irmão, porque o processo de Deus é quando vai nos apertar, o processo de Deus é quando o Senhor vai tirar o melhor da gente, sabe, o processo de Deus é quando Deus vai nos esticar de uma maneira, porque não era para ser assim, mas infelizmente é. Quando a gente está passando por crises e por lutas, nós temos a tendência de orar mais e buscar mais o Senhor. Então às vezes você está tão acomodado que o Senhor permite uma luta, uma crise na sua vida para você voltar seu coração para Ele. Eu lembro que recém-casado, as coisas super muito bem, as coisas acontecendo, ministério, Deus levando a gente a alguns lugares. Eu lembro que uma vez a gente estava numa vigília, e eu vou estar lá hoje, nesse mesmo lugar, acabando o culto a gente vai para uma vigília, e o culto pegando fogo, uma vigília de jovens, e eu era o próximo a ministrar, e chegou uma irmã em mim e falou assim, se prepara, viu? Aí eu falei, se prepara o quê? Ela, não, se prepara. Eu falei, o quê? Deus está mandando um vento na sua vida. Eu falei, misericórdia. Eu vejo cada profecia linda na vida do povo, que Deus vai te levar não sei para onde, que vai acontecer isso e aquilo. Na minha vez é vento? É vento. Mas Deus manda te dizer que Ele está moldando você. Contei para a pastora falou, vamos embora. Irmão, não foi um vento não, foi um tsunami. Tinha semanas que a gente pensou que a gente não ia conseguir. Sabe, algumas coisas começaram a ficar muito difíceis na igreja, no serviço, na empresa, mas aí nós entendemos que Deus estava nos apertando. Nós aprendemos grandes lições nesse período. E talvez se hoje a gente está aqui, foi porque a gente passou por esse evento. Aí eu lembro, 3 meses antes da gente vir para cá, eu fui nessa mesma igreja, também era uma vigília, e outra irmã, se prepara, viu? Falei, vixe, lá vem, senhor, essa igreja não dá para mim vir aqui. Eu nem perguntei, falei, não, já manda já, nem faz suspense. Não, Deus vai começar a te usar mais, porque Ele falou que o vento cessou. Falei, glória a Deus, passou o vento. Eu passei por um processo, e esse processo muitas vezes me apertou. Esse processo me fez chorar, irmão. Esse processo me fez ter vontade de desistir. Mas quando nós temos o propósito ele vai gerar milagres na nossa vida, ele vai gerar realizações. Porém, o processo vai gerar autoridade na nossa vida. Sabe, tem algumas coisas que eu posso contar agora para vocês, outras ainda não. Mas tem coisas que hoje eu tenho autoridade para falar. Sabe, eu sei o que é contar moeda para ir para o culto. Eu sei que é ter que contar com a provisão de Deus. Falar, tem que pagar tal negócio aí, tem que cair na conta. E se não cair, os agiota gospel vai vir atrás de você. Graças a Deus nunca me envolvi, tá, gente, com a agiota gospel. O agiota gospel é o Serasa. Mas eu sei o que é ter que experimentar da provisão de Deus, sabe? Eu sei, uma coisa, irmãos, é você falar, eu confio em Deus, que Deus pode fazer. Outra coisa é você ter que passar esse processo e ter que confiar em Deus mesmo. Porque todo mundo acha bonito um milagre, até ter que depender de um milagre. Todo mundo acha lindo um testemunho, até que tem que passar por ele. Todo mundo acha lindo uma história de superação, desde que não seja a sua. Porque é muito bonito a gente ver o irmão contando uma história de superação na igreja. O abençoado até chora. Mas passar, irmão, passar na pele é outra coisa. E talvez tenha irmãos aqui nesse lugar que você está passando um processo terrível com Deus, que você acha, Deus, você me esqueceu, sabe? Mas eu quero falar que o deserto, irmão, o deserto de Deus não é um lugar de você morrer, não é um lugar de você abandonar, não é um lugar de você correr, não é um lugar de você fugir, não. Eu quero dizer que no deserto de Deus é lugar de provisão, é lugar de milagre, é no lugar onde o Senhor nos abraça, é no lugar onde Deus nos quebra, Deus faz a gente nos humilhar e faz a gente lembrar quem a gente é. Sabe, é no lugar onde Deus está nos apertando, assim como Ele estava apertando Ana aqui, que a gente consegue falar que, nossa, o meu problema, a minha situação, só Deus pode resolver, só Deus pode mudar essa história. E aí, irmão, Deus tem tempo para tudo, até para o final da crise. E aí chegou um dia que Ana sobe ao templo mais uma vez, e antes dela ir para o culto, tem um jantar.
E crente come, né, irmão? Crente come demais. E isso não é zoeira, isso é sério. O pessoal acha que eu fico brincando. Na época de orçar para casar, a gente ia no buffet e a galera falava, ó, para crente geralmente é mais caro, porque vocês não bebem, mas come que é uma beleza. Falei, misericórdia. Então Ana, ela vai para essa mesa e ela senta lá para comer. E todo mundo comendo, mas a palavra vai falar que Ana, ela não come nada. Irmão, para o crente sentar na mesa e ele não comer, alguma coisa está acontecendo. Sabe, eu fico imaginando aquele pãozinho, claro que não era um pão, deixa eu imaginar, aquele pãozinho, aquele cuscuz com ovo maravilhoso da minha sogra, sabe, aquela torta, aquele bolo, aquele cafezinho de fim da tarde. Tem algum mineiro aí? Aquele pão de queijo, pão de queijo é bom demais. Eu fiquei imaginando um banquete, todo mundo comendo e Ana olhando. Sabe, Ana olhando e todo mundo comendo. Só que Ana, naquele dia, ela decide fazer um voto, ela decide desafiar o Senhor. E desafiar Deus não é desrespeitar a Deus. Desafiar Deus é eu falar, Deus, está impossível, eu não acredito mais, mas está, meu coração está aí, vamos ver o que o Senhor pode fazer. Sabe, é falar para Deus que a nossa última e única esperança é Ele. Sabe, é acreditar, é falar para Deus, é acreditar no que vem sendo pregado aqui nesse lugar, é acreditar no que o Senhor tem falado aqui, é acreditar no que o Senhor tem falado aos nossos corações. Sabe, é acreditar naquilo que Deus já falou para você. Deus não falou por brincadeira, Deus não falou em vão, Deus não falou para te emocionar, Deus falou porque Ele quer mudar a sua vida, mas tem um tempo certo. E Ana, ela vai perante ao Senhor, e ela chega no templo, o sacerdote está lá, o sacerdote, para você familiarizar, era o pastor da época, ele está lá sentado, e Ana começa a orar, só que a alma dela estava tão amarga, estava tão pesada que ela não consegue falar, então ela só sussurra, e a palavra vai falar que ela se derrama em frente ao altar, sabe, aquela oração de quando você chora, que as suas lágrimas estão quentes, sabe? Só que nesse dia, Ana fez uma oração que mexeu com o céu. Irmão, não tem oração poderosa, não tem oração fraca, mas tem oração que mexe com os céus. Nós precisamos começar a orar com inteligência. Nós precisamos fazer uma oração que venha mexer com o céu. Pastor, mas eu não sei falar palavras bonitas. Não é sobre falar palavras bonitas, é sobre falar palavras sinceras. Não é sobre pregar para Deus. Tem gente que prega para Deus nas orações, mas é sobre falar o que está acontecendo aqui dentro, aqui, ó. É sobre botar a casa em ordem, é sobre decidir algumas coisas que estão acontecendo aqui dentro, aqui, ó. Senhor, algumas coisas na minha vida não tá legal. Sabe, eu conheço amigos que eles falavam assim para mim, assim, Jean, eu não tenho vontade, eu sei que Deus é muito bom, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus vai me salvar, mas eu não tenho vontade nenhuma de estar na igreja igual vocês estão. Não tenho necessidade. Eu falei, então seja sincero, fala para Deus isso. Sabe, essa pessoa falou para Deus, e hoje esse cara é um dos caras que tem mais fome por Jesus. Os meninos lá brincam que tem que mandar ele embora para a casa dele, o tanto que ele ama estar na casa do Senhor. Sabe, eu te dei esse exemplo, mas eu quero falar, se você enfrenta alguma dificuldade na sua vida, seja sincero e fala para Jesus. Jesus, ó, estou passando isso. Jesus, está acontecendo isso. Jesus, isso não está legal. Jesus, e aí, me deixou sozinho? E algumas orações que a gente faz assim, Jesus, e agora? O Senhor que nos enviou, o que a gente tem que fazer? Não, a gente não vai dar nenhum passo enquanto o Senhor não responder. Porque eu tenho que acreditar, se Deus não cuidar da igreja dele, quem que vai cuidar? Se Deus não cuidar dos sonhos que Ele tem na sua vida, quem que vai cuidar? Se Deus não transformar, quem que vai transformar? Sabe por que sua vida ainda não andou? Sabe por que sua vida ainda não fluiu? Porque o controle está na mão errada, o controle não tem que estar na sua mão, o controle da sua vida tem que estar nas mãos de Deus. E a vida de Ana só mudou quando ela entendeu isso. Todo mundo quer viver um avivamento, todo mundo quer viver milagre, mas antes do milagre, Jesus mandou todo mundo se organizar, e antes do avivamento tem um alinhamento. Nós só vamos viver um avivamento, nós só vamos viver milagre quando o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus. Então não adianta você querer uma coisa e Deus querer outra, você está barrando as bênçãos sobre a sua vida. Talvez essa noite você tenha que fazer uma oração, Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos, eu quero viver os seus sonhos. Deus, eu quero viver a boa, agradável vontade do Senhor. Sabe, então Ana faz uma oração e o sacerdote até pensa que Ana estava bêbada. Mas Ana, ela faz uma oração que ela se derrama e o choro dela chama a atenção. Sabe, Ana ali, ela está envolvida pela presença de Deus. Faz quanto tempo que talvez você não entra no seu quarto e não faz uma oração para decidir a sua vida mesmo, irmão? Sabe, tem alguns momentos que a gente tem que dar uma de louco mesmo.
tem que pegar 2 cadeirinhas igual essa aqui, ó. Tem que entrar no nosso quarto, tem que fechar nossa porta, colocar uma cadeira lá e colocar outra do lado e falar assim: Jesus, senta aqui que a gente precisa conversar. Então aí você vai falar, e você não vai sentir nada, não vai acontecer nada, mas eu tenho certeza que Deus vai estar escutando você. Tem muita gente esperando por algo que você nunca orou. Deus só vai responder a oração que foi feita. Tem muitas bênçãos já preparadas para você, só que se você não tomar uma posição de conquistar essas bênçãos, não vai acontecer na sua vida. Porque Deus não chama filhos acomodados, Deus chama filhos com propósito. Então Ana faz uma oração. Essa oração, ela mexe com o coração de Deus. Por que, pastor? Ela mexe com o coração de Deus. Dentro da cultura hebraica, as pessoas acreditavam que quem não podia gerar filhos era amaldiçoado por Deus. Então Ana cresceu acreditando que ela era amaldiçoada por Deus. E talvez você cresceu com alguma marca na sua vida achando que você é algo que você não é. Só que você acredita nisso. Só que quando a palavra, o texto está falando que Deus se lembrou de Ana, não é que ele tinha esquecido de Ana, é que a oração de Ana foi tão forte, foi tão pura, foi tão sincera, que ela teve o poder de mexer com o coração de Deus. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um obreiro, você não precisa estar aqui em cima do altar para fazer uma oração que venha mexer e tocar no coração de Deus. Imagina algo que você fala aqui na terra e vai até a região celestial e chega perante Deus. Sabe, e Ana tinha uma necessidade. Qual era a necessidade de Ana? Ter um filho. E no mesmo ponto da história, sabe qual era a necessidade de Deus? Sim, pastor, Deus tem necessidades. Sabe qual era a necessidade de Deus? Era levantar um sacerdote naquela região. Era trazer um sacerdote para o mundo. Então Ana está lá no seu secreto, lá, ela está orando, ela está falando: Deus, eu quero um filho. E lá do céu, talvez Deus está falando para ela: Ana, e eu quero um sacerdote. E ela está falando: Deus, mas eu quero um filho. E Deus está falando: mas eu quero um sacerdote. E chegou o momento que a oração de Ana e Deus estava tão alinhada que Deus não dá somente um filho. Deus, ele traz um filho, mas nesse filho vem um sacerdote, vem um profeta, vem alguém para ser resposta na geração dele. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Que Deus está alinhando os sonhos dele com o seu coração. E quando Deus te abençoar, Deus vai dar algo que vai abençoar você, sua família, sua casa, as pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoa não pensando em você, Deus abençoa pensando nas gerações que vão vir daqui diante. Sabe, deixa eu falar uma coisa: existem palavras que você recebeu que talvez você não vai viver, mas seus filhos que vão viver, os seus netos que vão viver, as próximas gerações que vão viver. E existem coisas que você está vivendo hoje que foram seus antepassados que receberam. Nós pensamos no hoje, nós pensamos no agora, mas Deus, ele trabalha pensando na eternidade. Sabe, Jesus, ele morre na cruz e ele ressuscita, mas quem está desfrutando de toda essa graça, de todo esse amor, é eu e você que não estava lá. Sabe, então eu quero desafiar essa noite a você fazer uma oração que venha mexer com o coração de Deus. Ei, jovem, você precisa voltar a sonhar. Ei, moça, você precisa voltar a acreditar. Ei, você tem que tirar esses sonhos da gaveta, porque enquanto Deus não falou nada, não desista daquilo que Deus ainda não falou. Não desista daquilo que Deus ainda não deu um decreto. E Ana, ela devolve Samuel ao templo. Tudo aquilo que ela queria, ela devolve ao Senhor. E a história vai falar que depois Ana gerou mais 7 filhos. Sabe? E Penina continuou gerando filhos também. E Ana também começou a gerar filhos. Aí foi uma disputa lá para ver quem gerava mais filhos. Uns times de futsal. E continuaram gerando filhos. Mas só Ana gerou Samuel. Só Ana gerou alguém que foi marcado por Deus. O que significa com isso, pastor? Um coração posicionado vai gerar coisas que ninguém está gerando. Sabe, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser único. O que Deus pode fazer na sua história é único. O que Deus vai fazer na sua família é único. O que Deus tem com você é único. O que Deus tem para derramar sobre a sua vida é para a sua vida. E talvez só está faltando, sabe o que, irmão? Um posicionamento. Quando você muda, tudo muda. Um posicionamento pode mudar toda uma história. Porque as bênçãos do Senhor estão aqui, ó, te esperando para agarrar a sua vida, te esperando para alcançar teu coração. E só está faltando você tomar posse disso tudo. Sabe, as bênçãos do Senhor estão preparadas para acalmar teu coração. Só que muitas das vezes Jesus sabe, se a bênção chegar, você vai embora e deixa Ele. Não queira só as bênçãos, não queira só as mãos, queira Jesus como o Senhor da sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus.